galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente para estar falando aí de Baki-Hanma segunda temporada, que aí já estamos chegando a seus momentos finais. Esse é o episódio 11, né? Capítulo 11 aí dessa empreitada que estamos fazendo aqui, várias impressões sobre Baki-Hanma. Como vocês bem sabem, né, começou a luta de Baki versus Pico, mas obviamente, né, nessa luta vemos aí que Baki já começou com o pé esquerdo, já se ferrou, tá praticamente inconsciente e o Pico tá confuso com tudo o que tá acontecendo. Mas antes de tudo, devo lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive eu já fiz aí a narração das histórias após essa temporada. No caso, eu já fiz a narração aí de Baki-Hanma terceira temporada, inclusive chamada de Baki sétima temporada. Então, se você quiser ver, cardzinho com este conteúdo para vocês. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de rolar e vamos ao que interessa. Como vocês bem sabem, né, em Baki nós vemos aqui uma seguinte situação. Baki levou um dano insano, o Pico tá observando aquilo e tá chocado, ele mesmo ficou chocado com o que aconteceu. E aí o Baki começa a pensar consigo mesmo, mano, o que que eu vou fazer? Tá tudo doendo, eu não consigo respirar, as coisas estão ruins pra mim. Inclusive, pelo que dá a entender, realmente não vai ter mais corte até o final desta saga em si. Até porque vemos ali vários detalhes, várias explicações, né? O corpo de Baki em si começa a sentir extremas dores. O seu peito estava esmagado, o seu pulmão estava completamente comprimido, ele não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Até mesmo o próprio Pico, quando começa a observar o Baki ali, começa a pensar, mano, eu fiz bosta. Eu acabei com ele é muito fraquinho, ele é um cara muito pequenininho, eu não posso tratar ele assim logo de início. A raiva do Pico, a vontade dele defender aquele orgulho do mais forte, foi tanta que ele fez uma coisa que acabou com o Baki. Inclusive, a gente até mesmo vê que o Pico em si, ele chega e começa já a se arrepender por ter feito aquilo, por ter machucado demais o Baki e já pensa logo, vou orar para que o meu brinquedo volte ao normal, para que meu amigo volte ao normal. Eu não consigo acreditar que eu fiz tamanha besteira aqui. E é aí que Baki começa a voltar à consciência, percebe que Pico está sendo, vamos dizer assim, subestimando o Baki em si. E nesse momento ele tira a mão de Pico e começa a gritar, né? Pedir para que Pico não ore por ele, porque ele está fazendo algo terrível para ele mesmo. E aí Baki começa a caminhar e sair perto do Pico, todo mundo fica em choque. E ele começa a pensar, mano, realmente eu entendo Pico. Eu sou fraco demais, por isso que Pico tá pensando dessa forma. Eu sou tão fraco que Pico tá com pena de mim. E é aí que Baki chega até lá em cima e se joga. No que ele se joga, ele cai em perfeito estado, sentado ali e tal. Mas é dito, né? O próprio Pico sabia. Ele olha assim, eita, olha, o cara tá fazendo uma camuflagem, uma ilusão. Eu sei, ele tá lascado. Ele tá à beira da morte. O próprio narrador também fala sobre isso, né? Que o Baki ali está à beira da morte. Se o Pico não fosse uma boa pessoa, se o Pico não fosse um cara calmo, se o Pico não fosse bondoso com o Baki, Baki poderia ter morrido nessa luta, logo de início. Teria sido devorado pelo Pico. Mas já que completamente estava tudo feito, tudo orquestrado para que Baki não se ferrasse. Até porque o Pico fica olhando, fica pensando, mano, peraí, calma, eu tenho que ir devagar aqui, Baki tá pra morrer, calma aí. Mas Baki vai se recuperando aos poucos e inclusive tem uma brilhante ideia, que é usar a Benda. E é aí que eu bugo, porque eu acabei descobrindo nesse episódio, não tinha reparado esse tempo todinho. Eu já tô no episódio, 11, perto do final da temporada. E não tinha reparado que a temporada caiu de classificação. Eu acho que isso foi coisa da Netflix, não pode ter sido da TMS. Eles mudaram a classificação, a faixa etária do anime. Por isso que tá menos violência, por isso que tá menos brutal, por isso que tá censurando coisa pra caramba. Inclusive, teve uma cena de nudez. Apareceu uma mulher completamente nua. E é justamente essa parte da Benda, né, do chicote, que se é falado e se é mostrado pelo Baki. O Retsu explica o que é e explica o que tá acontecendo e por que tá funcionando no Pico em si. Ele fala que o chicote, né, dá tapas no inimigo, é extremamente efetivo para causar dor. Por mais que não dá
aquela dor física, né, aquele trauma em si, você vai sentir uma dor excruciante na pele. Até mesmo ele fala, ó, até o Yujiro vai sentir isso. E vocês sabem, vocês já viram as outras sagas e vocês sabem que realmente o Yujiro sente essa dor. Pra ele se segurar, ele quase caga nas calças de tanta dor que ele sente. Mas o fato é que o Baki começa a usar a Benda no Piccolo e o Piccolo vai ficando extremamente furioso com isso. O Baki vai torturando ele ali enquanto se recupera dos ferimentos, das dores que ele está sentindo. E no meio de tudo isso tem uma cena lá que mostra uma mina nua, com os peitos de fora. Eu vou demonstrar aqui, né, porque obviamente eu quero que tenha no anime a mesma forma que esteja no mangá, mas também não é por isso que eu vou estar mostrando aqui no YouTube, né. Mas se é um conteúdo mais pesado, aí eu me pergunto, por que na parte de Jack não teve? E por que na parte do Stu também tiraram as calcinhas, já a parte das roupas e tal? Então, no final das contas, pelo que dá a entender, é só por conta da faixa etária. Então, mostrar uma única vez aqui no finalzinho em Baki foi permitido porque só foi uma única vez que apareceu. Talvez se mostrasse muito mais vezes nudez, teria que aumentar a faixa etária e entre outras coisas. Então, no final das contas, esse negócio de abaixar a faixa etária é o que complicou a obra em si, o anime em si. Mas aí eu deixo mais específico isso aí, falo um pouco mais sobre isso quando fizer um vídeo fazendo a análise completa dessa temporada, o que eu achei, os acertos e erros. Mas enfim, o fato é que Piccolo fica pistolaço e no meio disso tudo, enquanto o Piccolo tá ali agonizando de dor e tal, o que Baki faz é acertar golpes certeiro bem na ponta da mandíbula, bem ali no maxilarzinho dele, do Piccolo, no queixo, na pontinha, para poder fazê-lo ter problemas. Como a gente bem sabe, como o Baki estudou, como o Baki aprendeu vendo todo mundo lutar, Piccolo não tem problemas do Konkuzon, o seu cérebro não sacode se derem ataques diretos. E aí, todo mundo tava fazendo isso, Hetsu, Katsumi e o próprio Jack, e ninguém conseguia. E aí que o Baki pensou, deu a ideia, vou usar o boxe contra o Piccolo, vou ali dar um jab, vou dar um direto ali e tal, tudo aqui na mandíbula. E se a gente bater ali bem na pelezinha, vai causar um tremor e tremer o cérebro dele. E o que o Baki teve que fazer foi fazer isso 3 vezes consecutivas, né? Bateu 3 vezes na mandíbula do Piccolo para poder finalmente ter um dano no cérebro. Obviamente, se fosse uma pessoa normal, uma vez já seria efetivo. O próprio Hetsu explica sobre tudo, fala que realmente o Baki foi genial de ter pensado nisso, inclusive genial também de ter pensado na Benda. O próprio Hetsu não pensou na Benda, porque se tivesse usado isso, teria machucado muito mais o Piccolo, né? Pelo menos deixado ele mais furioso. Mas o fato é que o Baki usa isso, derruba o Piccolo, e nesse momento o Piccolo bota na cabeça de que Baki é algo além do normal. Ele não é um humano normal, ele é um mágico, um feiticeiro, um mago, algo fora do comum, e Piccolo já começa a se tremer de medo. E é aí onde está o problema de Piccolo, né? Que ele tem medo dessas coisas, do desconhecido. Como ele é um homem primitivo, qualquer coisa pode meter medo nele. E ele fica ali pensando, mano, meu Deus do céu, e agora? O que é isso aqui, velho? O cara tá fazendo um negócio muito doido, velho. O cara tá controlando o chão e tá me fazendo cair sem eu mesmo me controlar. Ele bugou, velho, ele tava muito confuso e ele vai ficando cada vez mais confuso, porque o Baki começa a ir fazer algumas posições do Kung Fu, mostrando vários animais. E isso vai deixando cada vez mais o Piccolo sem entender, mano, olha, aquele bicho, aquele bicho, aquele bicho. E tipo, mas é o pequenininho, é humano, por que ele tá tendo essa forma? E no final das contas, o Baki vai para outros animais, começa a ir agora para os dinossauros, vai pro Triceratops, depois vai pro T-Rex, vai pro Pteratops, eu não sei, cara, é aquele bicho lá que voa lá, né, que parece é um pássaro gigante lá dos dinossauros, eu nunca lembro o nome dele. Mas o que acontece é que no final das contas ele vai unindo tudo isso e o Piccolo fica tão confuso, tão com medo do que tá acontecendo, que ele simplesmente olha e diz, mano, tem uma super fera aqui, um monstro inimaginável. Aquele pirraia, aquele baixinho ali, ele tá fazendo alguma macumba, alguma magia que tá me deixando louco. Eu tô vendo uma coisa inexplicável e isso vai deixando o Piccolo com cada vez mais medo. Onde a gente chega ao final desse episódio.
Eu gostei pra caramba, foi bem legal. Esse episódio é uma contextualização e mostrando como o Baki tá tentando se recuperar e mostrando que em quesito de força, já aqui a gente já sabe quem é o vencedor. O Piccolo é forte pra caramba, não tem como. O Baki tá usando técnicas e até mesmo truques e coisas de imaginação pra enganar o Piccolo de qualquer forma pra não dar ruim pra ele. Porque no final das contas, o Baki precisa de truques e artes marciais para vencer. Sem isso, não dá para bater Piccolo, pelo que dá a entender somente nesse episódio. Mas vamos ver mais coisa mais pra frente aí. Ainda temos o 12 e o 13. São esses 3 episódios que a gente tem que ver aqui. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Gostei muito desse episódio. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Se vocês querem que eu continue, dá aquele like, comenta, compartilha e ajuda o canal cada vez mais para eu poder estar continuando a trazer esses conteúdos para vocês. Beleza? Valeu, falou, fui!